Olá! E se uma profecia de 2000 anos atrás pudesse ser checada por historiadores que nem sequer acreditavam nela? Hoje a gente vai mergulhar numa previsão feita lá no primeiro século e nas evidências históricas surpreendentes que a cercam. O nosso tema, falsos messias. O ponto de partida é este aqui, uma declaração registrada nos evangelhos. A previsão era bem clara. Várias pessoas iriam aparecer afirmando ser o Messias e acabariam enganando muita gente. E aí vem a grande pergunta que guia toda a nossa investigação, né? Será que isso aconteceu de verdade? O que a história tem a dizer sobre isso? Bom, é o que a gente vai descobrir analisando as fontes. Primeiro, um pouco de contexto, que é fundamental. Essa profecia não era vaga, não era para qualquer momento no futuro. Ela tinha um prazo bem específico. O alerta era para a geração que ouviu aquelas palavras, e tudo deveria acontecer antes de um evento gigantesco, a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Para investigar se isso bate, a gente precisa de uma fonte confiável da época. E a nossa principal testemunha é Flávio Joséfo. Olha, ele não era um seguidor de Jesus. Pelo contrário, era um historiador judeu que viveu e escreveu sobre tudo o que aconteceu nesse período. Isso faz dele uma testemunha ocular simplesmente crucial. Vamos então ao nosso primeiro caso. Um homem chamado Teudas. E o interessante é que o nome dele não aparece só em textos religiosos, não. Ele também deixou sua marca nos registros históricos da época. E aqui a gente vê uma coisa impressionante. O livro de Atos, na Bíblia, menciona um líder rebelde com esse nome, Teudas, e de forma totalmente independente, o historiador Flávio Joséfo também documenta um homem com o mesmíssimo nome que se dizia inspirado por Deus. Uma fonte confirma a outra. E o Joséfo vai além. Ele detalha que Teudas não era só um líder político. Ele afirmava ter poderes milagrosos, prometendo nada menos que dividir o Rio Jordão, exatamente como Moisés teria feito com o Mar Vermelho. Quer dizer, o perfil bate perfeitamente com o da profecia. Nosso segundo caso é sobre uma figura um pouco mais misteriosa, conhecida apenas como o Egípcio. E de novo a gente encontra menções a ele em mais de uma fonte histórica. Assim como Teudas, o tal do egípcio também prometia sinais espetaculares. Ele dizia ter autoridade divina, afirmando que podia derrubar as muralhas de Jerusalém só com o poder da sua palavra. E não era pouca gente não, ele conseguiu atrair milhares de seguidores. E olha, não parou por aí. O que Joséfo descreve é um clima de verdadeira febre na Judéia. Figuras como Judas da Galileia e uma onda de impostores e enganadores que apareceram em Jerusalém nos anos 60, todos eles prometendo libertação divina. Isso não foi um caso isolado, foi um verdadeiro fenômeno. Agora vamos dar uma olhada nas datas. Isso aqui é a chave. Judas da Galileia, lá pelo ano 6. Teudas, em 44. O egípcio, por volta de 56. E a onda de profetas anônimos, bem na véspera da guerra, todos eles surgiram e sumiram antes do marco final de 70 d.C. A cronologia é simplesmente perfeita. Mas, ok, essa agitação toda foi notada só pelos judeus? Vamos mudar o nosso ângulo de visão por um instante e ver o que o Império Romano, que mandava em tudo na época, registrou sobre isso. E a resposta é, com certeza. O famoso historiador romano Tácito documentou essa crença que estava no ar na Judéia. Ele escreveu sobre uma antiga profecia que alimentava a esperança de que um governante mundial sairia daquela região. Essa expectativa toda era, claro, o terreno perfeito para esses pretendentes a Messias. E tem mais. O outro historiador romano, o Suetônio, também fala sobre agitações entre os judeus, muitas vezes ligadas a essas figuras que se diziam enviadas por Deus. Ou seja, a evidência externa, de fora, é bem consistente. A nossa última camada de evidência vem da própria tradição judaica, que acabou preservando a memória desses acontecimentos ao longo dos séculos. O Talmud, que é uma coleção central de textos e tradições judaicas, também se refere a várias dessas figuras messiânicas que atuaram antes da destruição do templo em 70, como um tal de Dositeu e o Simão Mago. Pois bem, depois de olhar as fontes judaicas, as fontes romanas e a própria tradição, qual é o veredito da história? Chegou a hora de conectar todos os pontos. O ponto central é este. A profecia alertou que surgiriam falsos messias. A história, através de testemunhas oculares e registros de fora, confirma que figuras como Teudas e o egípcio apareceram. Joséfo confirmou, Tácito e Suetônio confirmaram. E, o mais importante, tudo aconteceu dentro do prazo estabelecido. Com base nas fontes, o fenômeno previsto de fato ocorreu.
Isso tudo deixa a gente com a pergunta no ar para refletir. Se os registros da história se alinham de forma tão precisa com essa previsão específica do primeiro século, que outras conexões entre a história e os textos antigos podem estar lá só esperando para serem descobertas? A investigação com certeza continua.